Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das figuras mais importantes e, ao mesmo tempo, complexas da cosmologia do livro de Urântia, o Filho Eterno. Para a gente conseguir entender bem quem ele é, nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos ver a identidade dele. Depois, a sua natureza e atributos. Em seguida, o seu ministério, seus poderes e limitações. E, por fim, como é possível sequer começar a compreender um ser assim. Então, a grande pergunta é essa, né? Quem, afinal, é o Filho Eterno dentro desse universo de conceitos que o livro de Urântia apresenta? É exatamente essa perspectiva que a gente vai desvendar. E olha que interessante, o livro já começa com uma definição bem forte. O Filho não é apresentado como uma criação, algo que veio depois, mas sim como a palavra eterna, a expressão viva do primeiro pensamento do Pai. Vamos começar pelo básico, então. Qual é o lugar do Filho Eterno nessa grande hierarquia divina? A definição é bem precisa. Ele é a segunda pessoa da deidade, uma segunda grande fonte e centro. Isso quer dizer que, embora seja distinto do Pai, ele é coeterno, tão fundamental quanto o Pai para a existência de tudo. E essa comparação aqui ajuda muito a gente a visualizar a diferença nos papéis. Pensa assim, o Pai é quem origina, é a fonte da ideia. Já o Filho atua como co-criador e é quem gerencia todo o governo espiritual dos universos. E claro, uma figura tão complexa não teria um nome só, né? Cada um desses títulos, como co-criador ou centro coordenador do espírito, na verdade revela uma faceta diferente da sua atuação no universo. E todas essas funções estão, obviamente, ligadas à sua natureza, ao seu caráter. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. O ponto central aqui é a perfeição dessa semelhança. O texto reforça que o Filho é um reflexo espiritual perfeito do Pai, a ponto de serem, na prática, indistinguíveis em caráter divino. E essa ideia toda é resumida de forma brilhante nessa frase. Ela mostra que o Filho é, na verdade, a manifestação pessoal do Pai para toda a criação. É como o Pai se torna visível. Para ajudar as mentes mortais a captarem essa nuance, o livro usa essa analogia. Não se trata de um amor ser maior ou menor que o outro, de jeito nenhum. A diferença está na qualidade, na forma como esse amor divino se expressa. E essa distinção na forma de amar nos leva direto à principal função, ao ministério do Filho em toda a criação. A relação, então, é esta, simples e poderosa. Se o Pai é a própria fonte do amor, o Filho é a expressão desse amor em forma de misericórdia. Então, a misericórdia, nesse contexto, não é um sentimento de pena. Ela é definida como um ministério ativo e universal do amor do Pai, colocado em prática através do Filho. E essa citação é fundamental, porque ela desfaz qualquer ideia de que o Filho está tentando convencer um pai relutante a ser bom. Pelo contrário, o Filho é a revelação direta da compaixão infinita que já existe no Pai. Certo, já entendemos a natureza dele. Mas como isso se traduz em poder? E será que existem limitações para esse poder? O poder do Filho é descrito como absoluto e total, mas, e aqui está o ponto-chave, especificamente dentro do domínio espiritual da realidade. Tudo que é de natureza puramente espiritual está sob o seu controle. No entanto, na deidade as funções não se sobrepõem, não são duplicadas. Por isso, o Filho é descrito com limitações bem específicas que definem o seu papel único no universo. E tudo isso nos leva a um tema central do livro, o desafio que é para uma mente finita como a nossa conseguir compreender plenamente um ser de natureza tão elevada. O próprio texto reconhece que existe uma lacuna conceitual. É realmente difícil para nós, seres materiais, sequer imaginar o que é uma mente que seja 100% espiritual. O livro, então, não apresenta uma fórmula mágica para entender isso, mas sim um caminho, uma jornada literal de evolução espiritual que acontece após a vida mortal. Ou seja, de acordo com o texto, a verdadeira compreensão não é um exercício puramente intelectual que se alcança lendo. É, na verdade, um resultado da própria conquista espiritual. E para amarrar tudo isso, essa metáfora central resume a relação deles de forma perfeita. Um é a ideia infinita, não expressa. Outro é a expressão completa e viva dessa mesma ideia. Essa pergunta final nos deixa com uma reflexão, não é? Se o Pai é o pensamento e o Filho é a palavra que expressa perfeitamente esse pensamento,
O que mais poderia ser dito? Fica aí a questão sobre a completude dessa expressão divina e a realidade que eles criam juntos.